Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje, mais uma manhã de quarta-feira, estaremos meditando no livro de Provérbios. E continuando no capítulo 13, hoje nós vamos falar dos versos 10 ao verso 17. Em Provérbios, nesse capítulo 13, estamos vendo Salomão mostrar como a sabedoria molda nossas decisões diárias e constrói um caminho seguro em meio às adversidades da vida. Dando sequência aos ensinamentos que estamos vendo aí no capítulo 13, nos versículos do capítulo 13, hoje aqui no verso 10, Salomão vai falar do orgulho e da sabedoria. O verso 10 ele diz: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O orgulho gera conflitos, a sabedoria vem com os que aceitam conselho. Como pastor, frequentemente tenho de aconselhar as pessoas dentro de algumas situações ou de algumas situações que elas estejam vivendo. E é muito interessante ver o modo como elas reagem diante dos conselhos e da correção. Suas reações demonstram que são de fato, demonstram o que elas são de fato e o que abrigam no íntimo do seu coração. Enquanto alguns ficam agradecidos pelo aconselhamento e por perceber minha preocupação com elas, outros assumem uma postura defensiva e até em certas situações agressiva, pois não admitem a ideia de terem sido contrariadas e ensinadas. E aí é briga na certa. É justamente disso que o texto está falando. Não que o orgulho só apareça em situações de correção pastoral, mas sempre que ele é estimulado, provoca conflitos. Isso porque o orgulho faz com que o soberbo sustente uma visão bastante elevada de si mesmo. Por isso, se sente humilhado caso um conselho sugira que ele não sabe algo ou que tomou uma decisão errada. Reuniões de trabalho, conversas familiares tornam-se um campo de batalha, pois o orgulhoso sempre quer se sobressair sobre os demais, quer sempre dar a última palavra e quer fazer valer sua opinião a todo custo. Por outro lado, o sábio luta contra seu orgulho para se tornar humilde e aprender o que o orgulhoso ignora. Por isso, consciente de que não é o dono da verdade, ele pede conselhos a pessoas de confiança. Ele não faz isso para ouvir apenas o que quer, mas para ser avaliado e ouvir palavras que às vezes são duras. Isso faz com que ele aproveite cada palavra do que ouviu para reconhecer e mudar seus erros. O resultado é que o sábio se torna uma pessoa agradável e justa, enquanto o orgulhoso fica cada vez mais insuportável. Qual dos dois você é? Ou qual dos dois você quer ser daqui para frente? O verso 11 diz: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Salomão aqui está falando do dinheiro ganho com desonestidade. Em lugar de melhorar a vida dos larápios, dos ladrões, o rei diz que ele diminuirá, o dinheiro diminuirá. É como se dissesse: o que vem fácil, vai fácil. As razões para isso são muitas. A principal delas é que o justo Deus conhece cada tramóia e o golpe dos ladrões e os reprova, reservando o momento de punir tais crimes. Outras são a ilusão de que o dinheiro nunca acaba.
O dinheiro desonesto é fato que desaparece. Outra, a vontade de outros bandidos ao redor de adquirir o dinheiro daquele desonesto, ou adquirido desonestamente. E também a aplicação da lei por meio da polícia e dos tribunais, de prisões e condenações dos desonestos, apesar de nem sempre conseguirem deter os criminosos. Brincar com Deus e com a lei não é uma boa fonte de diversão. E isso não vale somente para grandes bandidos, mas também para pessoas comuns que querem passar a perna nos outros ou burlar obrigações financeiras. Fica a dica. Por outro lado, há também aquele que ajunta aos poucos. Não é fácil, mas ele tem um objetivo que o leva ao trabalho e à escolha dos caminhos corretos que honram o Senhor e que respeitam as leis e as pessoas. Por isso, ainda que junte pouco de cada vez, ele não corre o risco de ter de devolvê-lo, nem de sofrer consequências ruins, pois o que juntou, ele ganhou honestamente. A riqueza adquirida com esforço cresce. Agora, você pode escolher ganhar fácil e perder fácil, ou trabalhar duro e desfrutar com a família no futuro. O verso 12 diz: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Esperar demais por algo desejado muitas vezes desanima, não é verdade? Salomão registra essa constatação no provérbio em questão. Ele fala na segunda parte do versículo sobre um anseio satisfeito. Significa que o bem que a pessoa espera realmente foi alcançado e ele já tem motivos de festejar. Essa alegria é tão grande e tão encorajadora que é chamada aqui de árvore de vida, ou seja, aquilo que dá sustento e que faz permanecer firme. Como é bom alcançar algo que se desejava. Por outro lado, ele também fala da esperança que se retarda. Significa que aquilo pelo qual o servo de Deus tem esperado e tem orado ainda não teve resposta. Deus ainda lhes diz: espera mais um pouco. Apesar de sabermos que Deus é sábio e bondoso, além de sempre fazer o melhor para nós, a longa espera por algo que precisamos e desejamos tem a capacidade de nos entristecer e desanimar. Por isso, Salomão diz que essa longa espera deixa o coração doente. O alerta é para nos lembrar como precisamos ser dependentes e confiantes em Deus quando Ele nos faz esperar pelas respostas às orações. Como também nos avisa do perigo de não colocarmos no Senhor a nossa fé e esperança. Deixados à nossa própria lógica e compreensão, ficamos aflitos e perdidos. Portanto, se a oração for logo atendida, agradeça a Deus e testemunhe da sua graça. Mas se a esperança demora a se cumprir, confie inteiramente em Deus e em sua mesma graça, que responde rápido a outros pedidos. Confie, né? Confie inteiramente em Deus, né? Aquele que, assim como responde rápido, ele também diz: espera, não é tempo. Os próximos versos 13 e 14 vão falar da recompensa de ouvir e praticar a palavra. Verso 13 diz: quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Salomão ensina um provérbio que fala do homem tolo que zomba da instrução.
Trata-se de alguém que não acha que precisa ser ensinado ou corrigido, seja porque ele se vê como alguém, vamos dizer assim, muito bom, ou porque simplesmente despreza o caminho do bem, a moral e os bons modos. Muitos desses até orgulham de serem pessoas debochadas e cheias de falhas. O resultado é que o tolo que age assim pagará um preço por isso. A tolice pode ser divertida na hora, mas traz consequências indesejadas, cujo preço costuma ser bem maior do que os tolos estão dispostos a pagar. Por outro lado, o sábio, que nesse caso é alguém que respeita o mandamento, ele sabe que não é o centro do universo e que há uma ordem maior e anterior a ele. Ele também conhece o caráter de Deus e sabe o que significam suas ordens. Na verdade, o sábio se dá bem até mesmo com as ordens sociais, pois não é alguém que deseja passar por cima dos outros, mas colaborar e contribuir com o meio onde vive. Assim, ele, de bom agrado, acata as leis existentes e colhe a instrução e a correção como instrumento para aperfeiçoar seu relacionamento com as pessoas e o tornar uma pessoa melhor. O resultado é que esse homem será recompensado. O verso 14 diz: o ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. Diferente de outros provérbios, esse não compara o sábio e o tolo, apenas fala dos efeitos positivos da sabedoria transmitidas a outros, que são dois. O primeiro efeito é que ele age como fonte de vida. Além da sabedoria garantir a sobrevivência de quem a aprende, ela garante a vida com uma boa qualidade, sem os percalços e consequências da tolice. O segundo efeito, concordando com o primeiro efeito, é que o ensino dos sábios afasta o homem das armadilhas da morte. Assim, a sabedoria dá cautela ao homem para evitar o perigo, se desviar dos homens maus e não se colocar em situações duvidosas que contrariam o bom senso e as orientações do nosso Senhor. A sabedoria faz com que o homem seja cauteloso e evite os perigos, né? E faz com que ele se desvie dos homens maus e, por consequência disso, sérios danos em sua vida. Ele se mantém firme nas orientações da palavra de Deus. Que aplicações práticas podemos tirar daqui? A primeira é que devemos dar ouvidos aos ensinos dos sábios, procurando andar com homens sábios e tementes a Deus, ler a Bíblia, meditando na sabedoria da palavra do Senhor. A segunda é transmitir a sabedoria aprendida a outras pessoas, a fim de que elas também aprendam e repassem adiante. Assim, o homem ajuizado que busca mais sabedoria sempre separa um tempo para ouvir e ler as palavras e os ensinos dos sábios, que de outros também aprendem esse ensino, esse tesouro. O verso 15 fala sobre o bom senso. O bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Salomão atrela a obtenção do favor, ou seja, da boa disposição das pessoas para com o sábio, ao fato de se ter um bom entendimento, que é o sinônimo de sabedoria. Essa expressão aparece apontar para as escolhas sábias que o homem faz com base no conhecimento que concorda com o que Deus chama de sábios e corretos. O impacto de tais escolhas tem sobre as pessoas,
O impacto que tais escolhas têm sobre as pessoas faz com que elas sejam favoráveis ao sábio e este usufrua de bons resultados. Por outro lado, o tolo, cujo caráter é infiel diante de Deus e dos homens, trilha um caminho diferente. Ele despreza a sabedoria e teima em fazer tudo do seu jeito, segundo os seus desejos e impulsos. E é óbvio que as escolhas más feitas por um homem assim também causam impacto ao seu redor. Entretanto, o impacto é negativo. E em vista disso, o resultado também o é. Por isso, seu modo de agir é áspero, assim como o retorno que tem das pessoas com que convive. Esse não é um bom modo de encontrar favor. E o interessante é que quanto mais áspera é uma pessoa, mais ela deseja que as outras lhe sejam favoráveis. E aí fica difícil, não é verdade? O verso 16 fala do valor do conhecimento. Diz: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O sábio, identificado aqui como um homem prudente, utiliza o conhecimento como guia de suas escolhas e ações. Não se trata de um conhecimento intuitivo ou informal, mas daquele baseado na busca séria de informações corretas. Se uma profissão exige essa prática, a vida também. E a base do conhecimento vivencial tem como fonte o Senhor e sua palavra. O tolo tem outra base para guiar suas decisões e procedimentos. Em lugar de se valer do conhecimento revelado por Deus e obtido por meio do estudo, da dependência do Senhor e da oração, ele se vale da sua insensatez. Seu orgulho, ignorância e coração corrompido o ajudam a escolher os rumos da sua vida. Infelizmente, esse GPS ou Waze de tolos conduz a um estado de tolice ainda maior, junto com as consequências que qualquer um gostaria de evitar, incluindo o insensato. Sabendo aonde você quer chegar, que mapa vai utilizar? O conhecimento que deve ser adquirido com dedicação ou sua própria insensatez? O verso 17 diz sobre o mau mensageiro. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Em sua época, Salomão tinha a figura do mensageiro como uma peça fundamental na administração de um reino e de negócios familiares, uma vez que não havia meios remotos de comunicação. Por isso, um rei ou um chefe de família tinha de enviar emissários a fim de fazer chegar às pessoas distantes os seus importantes comunicados. Infelizmente, nem sempre o caráter do emissário era condigno do seu senhor. Alguns, considerados mensageiros ímpios, acabavam por perverter a mensagem com segundas intenções e assim prejudicar outras pessoas para obter vantagens pessoais. Contudo, tem consequências. O resultado é que esse tipo de emissário cai em dificuldades ou cria dificuldades, seja para si ou para o seu senhor. O problema de distorcer uma mensagem é certo. Por outro lado, há também um enviado digno de confiança. Ele não põe seus interesses em primeiro lugar, nem resolve ser criativo com a mensagem do seu senhor. Ele é fiel ao seu conteúdo. O resultado é que seu trabalho fiel traz cura, ou seja, resolve problemas e fornece o que é necessário. Olhando para isso, podemos ver os danos causados hoje em dia por falsos pregadores da palavra de Deus, que em vez de pregá-la com fidelidade, modificam seu conteúdo para atingir interesses pessoais, trazendo grande mal às pessoas. A Bíblia é inclusiva. O mensageiro fiel apresenta as escrituras como elas são, sem inventar nada, nem deixar que gostos ou interesses pessoais a modifiquem. Isso traz grande cura a almas perdidas
e carentes de Jesus. Sejamos nós os mensageiros fiéis. Vamos orar? Maravilhoso Deus, que nossas vidas sejam regadas de plena sabedoria do Senhor Jesus. Que diariamente estudemos a sua palavra, meditemos nela e a pratiquemos em nossas vidas, pois é ela que vai nos ajudar nas adversidades da vida e nos diferenciar dos tolos. Essa é a nossa oração, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Que vocês tenham um final de semana no Senhor e na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um bom dia para vocês.